Olá, bem-vindos ao Seguros Pode, Só Não Pode Ficar Sem. Um programa feito para descomplicar o mundo dos seguros para você. Olá, sou Claudemir Mack, corretor de seguros, advogado há mais de 42 anos, especialista em direito de seguro e também especialista em LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados pela PUC. Hoje nós vamos abordar um tema muito interessante, muito especial, que é sobre o seguro de automóvel na era dos desastres naturais. É um tema extremamente importante para os dias de hoje. E eu sou Rebeca Gabriele, jornalista e apresentadora deste programa, e eu tô aqui para te ajudar a entender de um modo mais fácil como proteger seu carro em um mundo cheio de imprevistos. Claudemir, nos últimos tempos a gente tem visto um aumento de desastres naturais e sinistros envolvendo automóveis. A gente está aqui localizado em Guarulhos e podemos ver o que uma semana atrás aconteceu várias enchentes aqui embaixo na Paulo Facini, ali perto da Santos Dumont. Então, como isso, esses sinistros, alagamentos, como isso afeta o seguro alto? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né, quem está envolvido num desastre desse, num acidente desse, numa situação delicada dessa, procurar ao menos ter tranquilidade. Eu acho que o ponto focal numa situação dessa é ter tranquilidade para tentar entender e absorver o que pode ser feito para minimizar os riscos a você e aos ocupantes do veículo. Esse é o primeiro ponto. Procure, obviamente, comunicar às autoridades tão logo você se veja numa situação de risco, né? Essa é a principal função. Mas entrando na abordagem do tema seguro, a gente traz outras características para você ter cuidado, né? A gente conversa muito com nossos clientes, a gente orienta muito os motoristas que estão conduzindo o veículo em situação de alagamento e que, em hipótese alguma, ultrapasse poças de água. Em hipótese alguma. Você não pode correr o risco daquela poça ser maior do que você imagina. Pra você ter uma ideia, hoje, 10 centímetros de água a 15 centímetros de água já pode causar sérios danos ao seu veículo. Então, quando você age dessa maneira, você está colocando você, sua família em risco, bem como seu patrimônio. Certo, Claudemir. E se a gente for considerar, os sinistros, né, nesse caso, quais são os tipos de desastres que a gente pode colocar nessa parte de desastres naturais? Perfeito. No seguro de automóvel, na hora da contratação, você tem que tomar muito cuidado. Saber qual o seguro que você vai estar contratando. Porque, assim, o que acontece nos dias de hoje? O cliente, normalmente o consumidor, você, não tem o conhecimento necessário para entender o que um seguro de automóvel cobre e aquilo que não cobre. Basicamente, hoje, a gente tem os seguros que nós chamamos comumente, né, porque a gente falou que vai descomplicar o seguro aqui, Sim. né, então a gente fala que o seguro de automóvel, o seguro total, ele dá ampla cobertura para os desastres naturais, né, então a gente tem que tomar cuidado, na hora da contratação a gente tem que seguir a linha de contratar o seguro total, que na linguagem técnica é o seguro automóvel compreensível, que ele vai cobrir aqueles desastres como queda de árvore. Quem não escutou, Rebeca, uma queda de árvore por esses dias? Só na cidade de São Paulo, na última semana, acho que foram mais de 600 árvores que caíram. Nossa. Então, assim, queda de árvore, alagamento, inundação, chuva de granizo, eh, deslizamento, né, que às vezes a gente acontece e normalmente deslizamento acontece mais nas estradas, né, mas é um risco também. Então, se você tomar o cuidado na contratação, com certeza seu seguro irá cobrir esses eventos da natureza, né. Se por um acaso o seu corretor de seguros, porque nós já falamos, seguro só com corretor de seguros. Se seu corretor de seguros ele fez um seguro que não é o seguro total, é o seguro parcial, você não vai ter essa cobertura de eventos da natureza.
Então, assim, lembrando que além do seguro que a gente estava conversando antes, você falou que não é seguro básico, né, não existe isso de seguro básico de automóvel. Não. Então, além dessa cobertura em coisas essenciais, por exemplo, acidente, roubo, a o seguro que cobre a parte de desastres naturais é muito importante também, porque às vezes a gente acha que não, nunca vai acontecer comigo. Quem nunca ouviu essa frase? "Ai", o seu tio João fala assim: "Ai, aconteceu um vendaval, nunca vai acontecer comigo. Alagamento, nunca entrei num alagamento", mas é importante ter independente. Sim, a gente tem que ter o cuidado, porque normalmente as pessoas, às vezes, ela se preocupa mais com o furto e roubo do veículo. Sim, E aí normalmente vai procurar, não um seguro, vai procurar uma proteção diferente que cubra só furto e roubo do veículo. sim, Às vezes cobre realmente só o furto e roubo, mas onde a gente acaba mostrando e vendo os riscos maiores são nos eventos da natureza, né. Porque quando acontece, ele não atinge às vezes um veículo sim. apenas, ele atinge vários veículos. Então é um cuidado que a gente deve ter na contratação do seguro. Sim, e Claudemir, é assim, você que está aqui descomplicando seguros com a gente. Quando você tem um seguro, você tem também assistência 24 horas daquela seguradora. Perfeito. Quando tá nesse tipo de sinistro, desastres naturais, qual a importância da assistência 24 horas? Perfeito, Rebeca. A assistência 24 horas é o serviço que a seguradora disponibiliza para que o guincho, né, naquele momento, vamos imaginar, você teve o dano no seu veículo não pode, funcionar, né, porque assim, quando você tem um alagamento que danificou o seu veículo, você não pode fazer ele funcionar, porque você vai fazer o agravamento de risco, e isso não é coberto pela seguradora, né. Então assim, aconteceu o evento alagamento, por exemplo. Seu veículo foi danificado, inclusive motor e câmbio, que você já percebeu pela altura da água, que normalmente a gente fala que já atingiu o motor quando ultrapassa o escapamento, Sim. né, além do escapamento, e quando atinge também a parte de cima dos bancos, onde começa a infiltrar água pelo câmbio, né, que ali você tem Uhum. uma ideia onde vai ser a margem da água vai estar pegando. Então, nesse momento, não tentem funcionar o veículo, porque vocês vão ter um agravamento no risco e a seguradora vai levar a análise e provavelmente esse dano não vai ser coberto. Vai cobrir o dano alagamento, mas não vai cobrir o dano causado pelo agravamento de risco. Então, a assistência 24 horas ela é fundamental para quê? Para que você chame assistência, o guincho vá até o local, aí ele vai fazer a remoção do seu veículo com segurança até a oficina mais próxima ou a concessionária da marca. Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Sim, e esse é até um dos motivos de a gente contratar um seguros com um corretor de seguros. Porque o Perfeito. que que acontece? O corretor de seguros, ele vai te auxiliar, ele vai te mostrar qual é o melhor caminho, quais são as coberturas melhores, porque às vezes a gente tem aquilo de: "Ai, não, não vou precisar", mas é com o corretor de seguros que você vai ter certeza daquilo. E além do que, letras miúdas. Você vai contratar num carinha da esquina, o carinha da esquina não vai te falar que não tem cobertura total. Ele vai falar: "Não, cobre as coisas essenciais". Como você vai saber o que é essencial? Exatamente. Você tendo a orientação de um corretor profissional de seguros, obviamente você vai ser muito bem orientado e vai fazer o plano adequado, aquele que cabe no seu bolso, mas que você vai ficar tranquilo. Porque o seguro é para isso, é ressarcir prejuízo. Então você tem que estar com um bom seguro, bem feito, para que você não tenha dificuldade no dia de amanhã Sim, ler as letrinhas miúdas, né? Ir sim, lá com a lupinha e vai ler e falar, justamente na minha vez vai acontecer isso, não tem cobertura. Então, assim, exato. o corretor vai te orientar e vai fazer a melhor seguro para você. É, e além de ter um bom seguro, né, é importante a gente tomar as medidas preventivas. Assim como você falou, se você está numa área de alagamento, uma área que você está vendo que, ai, tal rua tá muito trânsito, essa rua tá um pouco mais acima a água, não entra.
Porque, assim, muitas das vezes a gente tem aquilo de: "Não, não vai dar nada", mas é aí que dá. Aí o carro, a seguradora não vai cobrir, porque você tentou forçar aquela passagem, e é aí onde você vai chegar no seu corretor de seguros e vai falar assim: "Tentei, o que que a gente faz agora? E o que que fazer?". Exatamente. Aí, nesse momento, quando você já chamou assistência, você já foi socorrido, né, você já teve todo, aí o corretor de seguros vai dar a sequência no atendimento para ver, Sim, aí a seguradora ela vai ver qual é a proporção desse dano e muitas vezes, em muitos casos, dependendo da onde chegou o nível de água, normalmente, na maioria dos casos, é perda total no veículo. Ou seja, você vai ser ressarcido o seu veículo na integralidade. Então, nesse momento, tome cuidado, faça assistência 24 horas para fazer o resgate do seu veículo e siga essa linha de tranquilidade para que você não agrave o risco e também você não seja prejudicado, até mesmo nem você nem sua família, né? Então, tome todo o cuidado. sim, e mais uma vez aquela frase que a gente já falou em outros programas, de que o seguro não é um gasto, né, é uma tranquilidade e também uma segurança. Porque é aquilo, se você tem um seguro, lógico que é o nosso patrimônio. Fica aquilo de: "Nossa, eu batalhei tanto para conseguir, vou deixar a água levar ou a árvore cair em cima", mas muitas das vezes não está nas nossas mãos aquilo que está acontecendo. Sim. Então, com um seguro, você já tem uma tranquilidade de, por mais que aquilo que vai acontecer te chateie, você tem o ressarcimento de alguma parte. Você tem um corretor de seguro ao seu lado. Sim, exatamente. E assim, quando você constrói um patrimônio, por menor que seja, você tem que protegê-lo. Porque quanto tempo você levou até chegar ao seu primeiro automóvel? Quanto tempo você levou até chegar aquele carro um pouco melhor? Quanto tempo você levou para construir tudo aquilo? E ficar sem seguro? Seguro não é gasto, seguro é investimento. Você está garantindo pelo um preço razoavelmente pequeno o seu patrimônio. E garantir o seu patrimônio é fundamental. Sim. E Claudemir, lembrando que o seguro de carro, o seguro automóvel, né, ele não cobre só desastres naturais. O Não, desastre não. A natural, gente ele está é um. evidenciando, né? Sim, nesse programa a gente tá falando sobre isso, porque hoje em dia é aquilo, você sai num dia de sol, tá caindo uma tempestade no final da tarde. Exatamente. Então, o seguro ele não é só para isso. Não. Fala para mim as coberturas que além dos desastres naturais, um seguro de automóvel também pode ajudar. Nós temos cobertura de colisão, né, se você bater o seu veículo. Nós temos a cobertura, além da colisão do seu veículo, a cobertura de terceiros, né, que seu carro está coberto, mas se você foi responsável pelo acidente, quem que tem que estar amparado também? É o terceiro, né? Essa semana mesmo eu tive um caso, né, meu, pessoal, que eu tive uma colisão no meu veículo. Sorte que a pessoa que bateu tinha seguro e o seguro está cobrindo, então eu tenho menos despesa. Temos o seguro de incêndio, temos o seguro de furto e roubo e temos o seguro de acidentes pessoais de passageiros também, que a gente pode colocar no seguro como cobertura, caso num acidente a gente tenha alguma vítima, seja por morte ou invalidez, tem cobertura para isso também, tem que ser contratada, mas tem, né, então seria basicamente essas as coberturas, né, em linhas gerais. E Claudemir, aquela pergunta, né, como saber qual é o seguro automóvel ideal para mim? Qual cobertura é ideal? Avaliando com o corretor, né, no momento que você me traz, eu falando como corretor, no momento que você me traz a sua necessidade, a gente faz a avaliação. A gente analisa o perfil do proprietário, o perfil do condutor, analisa qual a utilização do veículo, como esse veículo é utilizado, se é um veículo particular que só vai e volta do trabalho, se ele é utilizado para o trabalho, se ele é utilizado apenas para lazer. Então, essa avaliação geral, a gente consegue definir qual o melhor seguro para você, né? E a gente trabalha também, o corretor de seguros, ele trabalha como consultor de negócios, né? Então, ele vai avaliar o melhor custo-benefício também, quais as melhores coberturas, mas também qual o melhor custo-benefício. Então, essa é a
realidade para a contratação de um seguro. Perfeito, Claudemir. Acho que a gente conseguiu descomplicar um pouquinho mais um assunto aí sobre dentre esse leque enorme dos seguros. Infelizmente, a gente vai ficar por aqui em mais um programa. Nesse programa dos Seguros Pode, só não pode ficar sem. Lembrando que você pode seguir a gente nas redes sociais, @segurospod. Você também pode entrar no nosso canal do YouTube e ver esse e outros programas também, além de escreva aqui nos comentários, nas nossas redes sociais, um outro tema, um assunto, né, Claudemir? Perfeito. Traga outro tema para que a gente possa abordar e descomplicar a sua vida com esse tema que você tem dificuldade. E virão outros temas muito interessantes, muito pulsantes, né, no nosso dia a dia. A gente, como corretor de seguros, ao longo desses anos todos, a gente recebe. Aliás, o seguro é uma demanda diária, né? Cada dia a gente tem uma surpresa, né? E hoje você, até com a gente trabalhando, você percebe isso. Cada dia tem uma novidade. E essa novidade a gente também aprende com tudo que vocês nos trouxerem. Exato. E é aquilo, manda para o tio, manda para a tia, para a avó, para o vô, até porque quem não quer descomplicar esse bicho de 7 cabeças? Lembrando que manda aí, só mandar, né, Sim, Claudemir? exatamente. Manda, traz para a gente que a gente vai analisar e vai trazer e vai levar esse tema aí para ser abordado e descomplicado para você. Seguros pode, só não pode ficar sem. Então contrate um seguro, fale com o seu corretor de seguros ou nos procure. Até a próxima. Até mais.